O Vasco da Gama promete movimentar o mercado nesta janela de transferências com novidades que vão agitar o coração do torcedor. A começar por um nome de peso que voltou a circular forte nos bastidores de São Januário: Pedrinho, um meia habilidoso que já passou por Corinthians, Benfica e Shakhtar Donetsk, que está novamente na mira do clube. O jogador, atualmente com 27 anos, pode ser o camisa 10 que o técnico Fernando Diniz tanto deseja. E o mais interessante, ele pode chegar por empréstimo de 6 meses com o Vasco bancando parte do salário. Enquanto isso, nos bastidores, outra movimentação importante envolve o zagueiro Luiz Gustavo. Revelado nas categorias de base do clube e com atuações sólidas em 2025, o defensor de 19 anos recebeu uma proposta tentadora de $3 milhões de um clube dos Emirados Árabes. A diretoria cruzmaltina ainda avalia, mas já começou a agir para o caso de uma saída. 2 nomes estão no radar: Kaique do Almería, zagueiro brasileiro revelado pelo Santos, e Agustín Rogel, uruguaio do Hertha Berlim, atualmente emprestado ao Internacional. Ambos são monitorados de perto e podem desembarcar no Rio para reforçar o elenco. E tem mais: o Vasco também trabalha firme na renovação do goleiro Léo Jardim, que está prestes a assinar um novo contrato. A reunião entre clube e staff foi positiva e tudo indica que o arqueiro seguirá como peça fundamental no elenco. Essa boa relação com os empresários, aliás, pode render outro reforço: o volante Thiago Mendes, em São Paulo e Lyon, atualmente no futebol do Catar. O jogador ficará livre no mercado nos próximos dias e já foi oferecido ao Vasco. As conversas avançam e o clube carioca se anima com a chance de contar com um volante experiente, versátil e de qualidade técnica comprovada. Mas nem só de transferências vive o gigante da colina. Após o jogo contra o São Paulo no dia 12 de junho, o elenco teve 10 dias de folga e agora já treina forte no CT Moacir Barbosa, preparando-se para o confronto decisivo contra o Independiente Del Valle, marcado para o dia 15 de julho, válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Para não perder ritmo, o Vasco já agendou um amistoso contra o Montevideo Wanderers do Uruguai no próximo dia 5 de julho na Arena das Dunas, em Natal. A expectativa é de casa cheia, com ingressos já disponíveis e torcedores ansiosos para ver o time em ação novamente. Vale lembrar que o Independiente segue em plena atividade no Equador, enquanto o futebol brasileiro está parado por conta da Copa do Mundo de Clubes. Por isso, esse amistoso é fundamental para manter o elenco vascaíno em forma. E a escolha do adversário não foi à toa: o Wanderers faz boa campanha no Campeonato Uruguaio, o que deve garantir um bom teste para o Vasco. A possível saída de Luiz Gustavo também acende um alerta sobre a reposição no elenco. Hoje os titulares da zaga são João Vitor e Lucas Freitas, com Maurício Lemos como reserva imediato. Mas se Luiz Gustavo for mesmo negociado, o clube precisa de um substituto à altura. E aí entram os nomes de Rogel e Kaique, ambos com passagens importantes no futebol internacional e que podem chegar com status de reforço imediato. Outro ponto que merece atenção é a situação de Lucas Oliveira, que apesar de estar no elenco não é mais visto como opção confiável. A diretoria já indicou que, se aparecer proposta, ele será negociado. Ou seja, reforços na zaga são prioridade. Voltando ao meia Pedrinho, ele teve bons momentos no Corinthians e no Atlético Mineiro, e mesmo não sendo titular absoluto no Shakhtar, participou de 33 jogos na última temporada, marcando um gol e dando uma assistência. O Vasco vê com bons olhos a sua chegada e entende que, com a influência de seu empresário, que também representa Fernando Diniz, o negócio pode avançar. A ideia é clara: reforçar o setor ofensivo sem comprometer as finanças, aproveitando uma brecha de empréstimo e dividindo o salário com o clube ucraniano. Essa é mais uma estratégia da diretoria para equilibrar a folha após o investimento pesado em jogadores como Payet, cuja saída deixou uma lacuna técnica e financeira. Pedrinho seria um nome capaz de entregar desempenho e, quem sabe, ser revendido futuramente, gerando retorno ao clube. No caso do volante Thiago Mendes, a preocupação maior está na parte física. O jogador, que atuou por apenas 11 jogos na temporada passada devido a lesões musculares, chega com dúvidas sobre sua condição. No entanto, seu currículo é respeitável: passou por Lille e Lyon na Europa, tem experiência em jogos grandes e pode agregar muito, especialmente num elenco que carece de jogadores com essa bagagem. As negociações com Thiago Mendes ganham força também por conta da boa relação com seu empresário, mesmo de Léo Jardim e João Vitor. Essa conexão pode ser determinante para um desfecho positivo. O volante, inclusive, já foi procurado por outros clubes brasileiros como São Paulo, mas o alto salário pedido travou as tratativas.
Resta saber se o Vasco conseguirá ajustar os números para concretizar o negócio. No meio de todas essas tratativas, o torcedor vascaíno segue na expectativa. Afinal, as próximas semanas serão decisivas tanto dentro quanto fora de campo. A diretoria trabalha com discrição, mas com ambição. E com a janela prestes a abrir, é hora de acelerar e garantir os reforços que podem mudar o rumo da temporada. E quando se fala em ambição, não tem como deixar de fora o plano financeiro que o Vasco traçou para esta temporada. No planejamento inicial, a venda do jovem Ryan era a principal aposta para gerar receita, com uma expectativa de arrecadar no mínimo 90 milhões de reais. Só que os planos mudaram. Com a chegada de Fernando Diniz, o clube decidiu segurar a joia da base. Ryan virou peça-chave no esquema do treinador e, salvo uma proposta irrecusável que pague a multa rescisória, ele não será negociado neste momento. Isso muda todo o cenário financeiro do Vasco, que agora precisa buscar alternativas para equilibrar as contas. E é aí que a venda de jogadores como Luiz Gustavo se torna praticamente inevitável. A diretoria entende que não dá para abrir mão de atletas como Ryan sem perder força no elenco, mas ao mesmo tempo precisa de dinheiro em caixa. Luiz Gustavo, por ser jovem promissor e já ter algum mercado, vira uma solução viável. Mas o valor oferecido até aqui ainda é considerado muito abaixo do que ele pode render no futuro. 15 milhões de reais por um zagueiro de 19 anos que já mostrou personalidade no time principal parece pouco. Mesmo assim, se a proposta subir, o clube deve aceitar e partir para a reposição imediata, já mapeando nomes que se encaixem no perfil desejado por Fernando Diniz. E a escolha pelos nomes de Kaique e Rogel não é por acaso. Ambos têm características compatíveis com o estilo de jogo do treinador. Kaique, por exemplo, é um zagueiro com boa saída de bola, algo fundamental no esquema de Diniz. Ele já jogou no futebol europeu, é jovem, tem mercado e pode ser um investimento com retorno técnico e financeiro. Já Rogel, com sua experiência no futebol uruguaio, alemão e brasileiro, é aquele jogador mais cascudo que chega para competir de igual para igual pela titularidade. O Internacional não pretende mantê-lo. O Hertha Berlim também não vê com bons olhos seu retorno, e isso abre espaço para o Vasco negociar um empréstimo vantajoso. Enquanto isso, Fernando Diniz vai moldando o elenco do jeito que gosta. A volta dos treinos após os 10 dias de folga foi intensa, com foco total na preparação física e tática. O time vai ter um período raro no calendário brasileiro, 3 semanas cheias para treinar, ajustar posicionamento, testar variações e preparar o grupo para o jogo contra o Independiente del Valle. Não é exagero dizer que essa partida pode definir os rumos do Vasco na temporada. Uma classificação na Sul-Americana traz moral, traz calendário e até mais visibilidade para eventuais reforços. Perder, por outro lado, pode jogar uma pressão desnecessária em cima de um time ainda em formação. Por isso o amistoso contra o Montevideo Wanderers é tão importante. Não é só um jogo festivo. É uma oportunidade de testar o time, dar ritmo aos titulares, observar alternativas no banco e começar a criar uma sequência positiva. O jogo na Arena das Dunas em Natal deve contar com grande presença da torcida vascaína, que já mostrou mais de uma vez o quanto abraça o time onde quer que ele vá. E jogar em um estádio com estrutura de Copa do Mundo é mais um atrativo para transformar esse amistoso em algo especial tanto para o elenco quanto para a torcida. Falando em torcida, a expectativa em torno de reforços como Pedrinho é alta. O torcedor quer nomes que cheguem para resolver, que tragam qualidade técnica e que não precisem de um longo período de adaptação. E Pedrinho, mesmo não sendo titular absoluto no Shakhtar, ainda é um jogador que desperta interesse por tudo que já mostrou em campo. Seu histórico de lesões não é preocupante e sua idade é ideal, 27 anos, na plenitude física e mental. O que pesa é o alto custo da operação. Mas com o empresário certo do lado, tudo pode se alinhar. O vínculo com Fernando Diniz, somado ao bom relacionamento com a diretoria vascaína, pode ser decisivo para viabilizar esse empréstimo. No caso de Thiago Mendes, o cenário é mais complexo. O volante tem currículo, tem experiência internacional, mas também tem um histórico recente de lesões que preocupa. Foram apenas 11 jogos na última temporada e mais de 170 dias afastado por problemas físicos. Mesmo assim, é um jogador que, em forma, poderia elevar o nível do meio-campo vascaíno. O ponto de equilíbrio está no contrato. Se o Vasco conseguir trazer o jogador sem custos de transferência e com um salário dentro do orçamento, pode valer o risco. Mas tudo vai depender dos exames médicos e do entendimento sobre sua real condição física.
E esse é um cuidado que o Vasco precisa ter. Com um elenco ainda em construção e uma temporada cheia pela frente, contratar um jogador que não está em plenas condições pode ser um tiro no pé. Por isso o clube tem sido cauteloso mesmo diante da empolgação da torcida. E é essa cautela que deve pautar as próximas ações da diretoria. A janela vai abrir, o mercado vai esquentar e o Vasco precisa estar pronto para agir rápido, mas com inteligência. Fernando Diniz já deixou claro que quer reforços pontuais que agreguem qualidade, mas que também se encaixem no modelo de jogo que ele prega. O técnico não abre mão de uma equipe que valorize a posse, que construa desde a defesa e que saiba se movimentar com intensidade. Isso exige jogadores com perfil técnico, mas também com entendimento tático. E é por isso que cada nome especulado precisa ser bem analisado. A relação com empresários como Juliano Bertolucci e Paulo Pitombeira pode facilitar alguns negócios, mas o clube não quer depender exclusivamente disso. A ideia é montar um elenco competitivo com equilíbrio entre juventude e experiência e que permita ao Vasco brigar por coisas maiores nesta temporada. E para isso cada reforço precisa ser uma peça que encaixe de verdade no quebra-cabeça do treinador. A torcida, por sua vez, faz a sua parte. Seja nas redes sociais, no estádio ou nos bastidores, o apoio é constante. O vascaíno quer ver o time de volta ao protagonismo e entende que o momento é de reconstrução, mas também de ousadia. E a diretoria parece ter entendido esse recado. As negociações estão em andamento, o planejamento está sendo executado e a expectativa é de que nas próximas semanas o elenco esteja ainda mais forte para encarar os desafios que vêm pela frente. E o torcedor pode esperar vem mais movimentação por aí. Porque o Vasco sabe que precisa de um grupo forte não só para a Sul-Americana, mas também para o restante do Campeonato Brasileiro. O segundo turno promete ser ainda mais competitivo e cada ponto será precioso. Por isso cada reforço, cada decisão, cada detalhe pode fazer a diferença no final da temporada. O Vasco está atento, o mercado está se mexendo e o torcedor, como sempre, segue acreditando. Porque ser vascaíno é isso, é não desistir nunca, é apoiar até o fim e é sonhar com dias melhores dentro e fora de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os corredores de São Januário andam mais agitados do que nunca. O que parecia um simples boato de bastidores começa a tomar forma de possibilidade concreta. Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique e campeão mundial com a Alemanha, estaria a um passo de ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, mas fontes ligadas ao clube carioca afirmam que conversas existem e já estariam em estágio avançado. Aos 35 anos, Müller vive os últimos capítulos de uma carreira vitoriosa e já manifestou, em outras ocasiões, o desejo de experimentar novos desafios fora da Bundesliga. Embora nunca tenha atuado fora da Alemanha, o jogador demonstraria simpatia por um projeto ambicioso em território sul-americano, e o Vasco, com seu projeto de reestruturação e apoio da SAF, surge como um dos poucos clubes brasileiros capazes de sonhar com esse tipo de contratação. Internamente, o nome de Müller teria sido sugerido por um grupo de investidores ligado a 777 Partners, com o objetivo de elevar o patamar da equipe e atrair visibilidade internacional. A possível chegada do craque europeu, conhecido por sua inteligência tática e versatilidade ofensiva, é vista como um marco simbólico na tentativa do Vasco de retomar o protagonismo no cenário nacional e sul-americano. Nas redes sociais, torcedores já se dividem entre a empolgação e a cautela. Enquanto alguns tratam a notícia como delírio de mercado, outros lembram que o futebol brasileiro vem atraindo nomes de peso recentemente, e que Müller, com seu perfil técnico e liderança, se encaixaria perfeitamente em um elenco em formação. Até o momento, o Bayern de Munique não se pronunciou, mas especula-se que o clube bávaro não colocaria obstáculos a uma saída honrosa do jogador, caso ele decida encerrar sua trajetória na Alemanha. Fontes próximas ao staff do atleta indicam que há, de fato, uma proposta na mesa e que a resposta pode sair nos próximos dias. Se confirmado, Thomas Müller vestindo a camisa Cruz Maltina será, sem dúvida, um dos capítulos mais surpreendentes da história recente do futebol brasileiro. Por ora, resta ao torcedor vascaíno sonhar e ficar atento aos próximos passos desse rumor que, a cada hora, parece menos improvável.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.